Bem-vindos ao webinar Gestão de Conflitos e Inteligência Emocional em Contexto Escolar. O meu nome é Pedro Cunha. O meu nome é Ana Paula Monteiro e queria também agradecer à Leia o convite para a realização deste webinar. Esperemos que vos seja útil. Este webinar surge fruto do trabalho que nós temos desenvolvido desde há mais de 2 décadas em conjunto sobre o tema de conflito, negociação e mediação, com particular ênfase também no contexto escolar. Para começar o webinar, este webinar sobre gestão de conflitos e inteligência emocional em contexto escolar, selecionamos uma frase que nos pareceu bastante importante em termos de reflexão conjunta. Essa frase refere o seguinte: a escola partilha de um conjunto de características que acarretam tensões e conflitos. O desafio atual passa por desenvolver uma educação para a convivência e para a gestão construtiva das conflitualidades, no sentido de se construir uma cultura de paz e de salutar convivência. Esta frase encerra praticamente tudo aquilo que podemos dizer sobre gestão construtiva de conflitos na escola. Por um lado, não existe escola sem conflito. Pensar isso seria pensar numa utopia, porque também não existe ser humano que não tenha experienciado o conflito. O conflito é parte inerente da natureza humana. A realidade humana, e assim a realidade escolar, é potencialmente instável e conflitual. E, portanto, o importante aqui não é o conflito, não são os acontecimentos que causam conflito, mas sim o que nós decidimos fazer com eles. E este webinar centra-se precisamente nisto. Por um lado, falarmos sobre o conflito, por outro, pela inteligência emocional e, finalmente, fazemos um link que, efetivamente, vai ter uma componente mais prática de como é que podemos intervir na gestão das conflitualidades, desenvolvendo a paz e a salutar convivência. Vamos, depois, refletir sobre os seguintes pontos: conflito e tipos de conflito na escola, fontes de conflito escolar, competência principal da gestão construtiva de conflitos, esta sigla para nós, GCC, Gestão Construtiva de Conflitos, a assertividade ou o chamado também destacamento emocional. E, por fim, concluímos com a importância das emoções na gestão de conflito na escola. A primeira coisa que nos ocorre dizer quando falamos sobre conflito é que a maior parte de nós, professores, pedagogos, psicólogos, educadores, enfim, todo o conjunto de profissionais que trabalham na escola, na realidade tende a confundir muitas vezes um conflito com um simples problema. Na verdade, existe uma ligação entre ambos. Não existem conflitos sem problemas subjacentes. Todo conflito tem um ou mais problemas que lhe subjaz. E o importante é que o nosso foco esteja no problema e não no conflito. O conflito é uma expressão disfuncional, se quisermos desadaptativa, fruto, digamos, de uma ativação emocional forte, das emoções negativas, que são acionadas com toda a sua pujança mais do que qualquer outro domínio da vida. E, portanto, o conflito, o importante é nós nele centrarmos no problema ou nos problemas que não foram devidamente resolvidos ou atempadamente resolvidos. Esta destrinça entre conflito e problema é central para nós percebermos tudo aquilo que estamos aqui a falar, pois é da relação entre gestão de conflitos e inteligência emocional que trata este webinar. Reparem na frase que aqui nos aparece e que faz a ligação entre problema e conflito. Nem todos os problemas levam a conflitos, mas todos têm na sua origem um ou mais problemas. Não é, pois, de estranhar que a estratégia rainha, a estratégia maior de solução de um conflito seja precisamente a solução de problemas, o problem solving, porque é nesse foco, volto a salientar, que nós nos temos que centrar também no contexto escolar, descobrir qual é o problema ou quais são os problemas que de facto subjazem aos conflitos que ocorrem. E quais são os elementos centrais do conflito? Basicamente, o conflito é uma situação social de confronto que integra, por um lado, como é que eu me sinto, estados emocionais entre as partes, hostilidade, agressão ou tensão. Como é que eu penso? Já é uma elaboração. Aqui vai entrar a percepção do antagonismo. Na realidade, em conflito, nós sentimos o outro como o adversário, como o inimigo a abater. E isto acontece muito rapidamente, precisamente fruto da ativação emocional. E, por fim, temos o comportamento. Como é que eu atuo? Como é que eu ajo? E o comportamento no conflito, como todos nós sabemos, caracteristicamente,
é de recusa. Recusa do outro, de inimizade ou mesmo até de violência. Portanto, um conflito mexe sempre com o sentir, emoção, o pensar, cognição e, por fim, o agir, o atuar, comportamento. E é nestes três elementos que nós efetivamente nos temos que centrar para pensar que tipos de conflito ocorrem na escola que mexem com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e que nos põem a ter comportamentos mais desajustados do que aqueles que gostaríamos. Na escola ocorrem muitos tipos de conflito. Nós podíamos elencar conflitos entre aluno e professor, que são muitas vezes aqueles que têm maior focagem por parte do exterior, conflitos entre alunos também, junto com os primeiros de maior focagem, conflitos entre professores e outros profissionais que laboram na escola, o psicólogo, o assistente social, os contínuos, as empregadas de limpeza, as direções da escola, etc. E, por fim, conflitos entre outros atores sociais que têm muita importância também para a escola, os pais. E aqui nós também podemos encontrar conflitos entre estes, os professores, outros profissionais e os gestores também da escola, aqueles que têm responsabilidade pela gestão escolar. Como vemos, o conflito é absolutamente transversal a todos os agentes que nela laboram, que laboram na escola, melhor dizendo. E por isso nós temos que pensar não só nos tipos de conflito, conflitos que podem ser de interesses, de afetos ou valores, ou conflitos mistos. Na maioria das vezes, os conflitos começam por ser conflitos de interesses, que são de mais fácil gestão, para depois passarem a conflitos de afetos, porque nós lidamos mal com a contrariedade, com as expectativas que tínhamos sobre os outros e que não são realizadas, e por isso nós passamos dos interesses aos afetos com muitíssima facilidade. Mas pior ainda é se nós incluímos valores e entramos num confronto de valores com a outra parte. E aí temos não só um conflito de interesses, que começou sendo de interesses, mas sobretudo um conflito de afetos e de valores sociais. E de todos estes três tipos de conflitos, que estamos aqui a caracterizar os conflitos segundo o conteúdo, os conflitos de valores são os mais difíceis. Porquê? Porque os valores definem a nossa identidade, definem a nossa idiosincrasia e, portanto, nós somos menos capazes de ceder em conflitos de valores. Somos mais frágeis, ou consideramos mais frágeis, se cedemos em valores, porque eles definem a nossa identidade. Portanto, atenção desde logo aqui, como vamos utilizar a assertividade e a inteligência emocional. Volto a referir, é mais fácil gerir, em princípio, um conflito de interesses, de objetivos ou metas, do que um conflito afetivo, ou mesmo um conflito de valores. Isto leva-nos a pensar nas fontes de conflito. São várias as fontes de conflito na escola. Nós não podemos esquecer que a escola é uma organização e, portanto, tem características únicas e irrepetíveis. Cada escola, embora siga normas institucionalmente estabelecidas, cada escola segue normas que emanam do Ministério, que de facto as faz propagar com o sentido de unificar procedimentos. Na verdade, apesar de tudo isso, cada escola é formada por pessoas diferentes. E aquilo que é comum no ser humano é precisamente o facto de sermos todos iguais porque somos diferentes. E, portanto, não existe uma escola igual a outra. Então, nós podemos encontrar nas fontes de conflito, desde logo, as características únicas e irrepetíveis da própria escola, onde esses conflitos ocorrem. Do mesmo modo, nós temos a resistência à mudança no contexto da escola. Há grupos disciplinares que dentro da escola são mais progressistas, são mais avant-garde, são mais adeptos de inovações e criatividade, às vezes até porque trabalham com questões que têm muito a ver com a inovação e a criatividade nos dias de hoje, como as novas tecnologias. Outros grupos há que, porque são mais reflexivos, são mais avessos à mudança e por isso lhe resistem mais. E aqui podem estar fontes de grandes conflitos entre diferentes grupos disciplinares, entre pessoas pertencentes a diferentes áreas de formação, etc. Também temos que pensar nos fatores individuais, os fatores psicológicos. Cada ser humano é um ser humano em si. E, de facto, as pessoas têm percepções distintas sobre si, sobre o outro e sobre a escola, a organização em que trabalham.
E, portanto, a mesma situação é lida, é percepcionada de maneira diferente por cada pessoa. E aqui está, seguramente, uma das maiores fontes de conflito que podemos encontrar na escola. A percepção que cada pessoa tem fruto da sua própria personalidade. Da mesma maneira, temos fatores familiares. Há pouco falávamos dos pais dos alunos. Com certeza que mesmo pensando em fatores familiares, poderemos pensar nos próprios aspectos decorrentes de mudanças que as famílias dos professores, dos funcionários, também enfrentam. Não são só as famílias dos alunos que contribuem ou podem contribuir para que os conflitos ocorram num determinado contexto escolar. Também as famílias a que cada professor, cada um de nós pertence, também podem, mais direto ou indiretamente, ser uma fonte de conflito. Do mesmo modo, podemos pensar no elemento que aí vem a seguir, que são os recursos escassos. É verdade que muitos conflitos surgem por escassez de recursos, mas também é verdade que muitos mais ocorrem pela percepção de escassez de recursos que nós temos. Muitas vezes os recursos não são escassos, nós é que os percepcionamos como tal. As atividades de trabalho interdependentes, a difusão de conteúdos agressivos nos mídia, os fatores originados no contexto de ócio e de tempos livres do aluno. Tudo isso, no fundo, sendo fatores sociais, são fatores que interferem muitíssimo e que nos levaram a colocá-los de uma forma independente enquanto fatores de conflito, enquanto fontes, não é? Fatores geradores de conflito. Nós podemos pensar também, seguramente, já que estamos no social em pleno, dentro destas fontes do social, nas relações interpessoais. Grande parte dos conflitos ocorrem, seguramente, porque são muitas pessoas que trabalham em constante interdependência. E a interdependência é uma das fontes principais que está na origem da ocorrência de um conflito. O facto do nosso trabalho depender de outros e, efetivamente, também ir influenciar o trabalho seguinte de outros nessa cadeia de interdependência, só esse facto per si é, de facto, uma fonte de conflito. Nós não podemos esquecer que ninguém vive isolado, como no tempo ou no mito de Robinson Crusoe. Na realidade, nós vivemos em constante interação e daí que as nossas organizações, as escolas, sejam muito complexas. E por isso a interdependência é um foco central da ocorrência de conflitos. E, naturalmente, teremos que falar das diferenças de informação e percepção. Não temos na escola todos a mesma informação em quantidade e em qualidade. Duas pessoas, e apenas duas, que tenham informação diferente sobre uma mesma coisa, facilmente podem entrar em conflito. Porquê? Porque a sua percepção sobre o mesmo assunto é diferente. Têm a mesma informação, mas são pessoas diferentes. Portanto, têm percepções diferentes. Conflito pode ser visto como risco ou como oportunidade. Isto inscreve-nos totalmente na visão atual da gestão construtiva de conflitos. Numa perspectiva clássica, o conflito era apenas entendido como um risco. Hoje, nós entendemos-lo como ambas as coisas. Faço notar que não passamos de uma perspectiva que entendia apenas o risco, o conflito como um risco, como um fator, de facto, que deveria ser neutralizado quanto antes, porque nada de positivo poderia advir do conflito. Não, nós temos uma perspectiva em que os conflitos são, de facto, um risco, mas podem ser também um recurso a otimizar. Não são apenas uma ameaça. E em que é que o conflito é um risco? E em que é uma oportunidade? O conflito é um risco quando, efetivamente, altera a comunicação entre os intervenientes, inclusivamente muda completamente os canais de comunicação entre os litigantes e, portanto, acaba por alterar a interação dos mesmos. Por outro lado, o conflito também é um risco quando aumenta as distorções, os prejuízos, os preconceitos entre os envolvidos, tornando as pessoas muito mais bipolarizadas, muito mais distantes do que aquilo que na realidade são. O conflito é, pois, um ativador forte. Isto é um risco de hostilidade entre os envolvidos, sendo um propagador da agressividade e gerando sentimentos que, de facto, são difíceis às vezes de viver, como sentimentos de dor e de sofrimento profundos. Por fim, é importante dizer que viver o conflito pode ser, e é muitas vezes, uma situação muito desagradável. Daí que a maior parte dos seres humanos não queira permanecer, nem consiga sequer permanecer muito tempo em conflito,
sob pena que a sua saúde mental e física estarão em risco. Em que é que o conflito pode ser uma oportunidade? Aqui temos uma nova perspectiva, a perspectiva GCC, em pleno. O conflito pode ser uma oportunidade na promoção da aprendizagem e de mudança. Ele é também fonte de criatividade, de inovação e de imaginação. Também atua e fortalece sentimentos de coesão entre os grupos. Muitas vezes porque um grupo entra em conflito com outro e, sentindo a ameaça que isso pode ser para si, acaba por dirimir pequenas conflitualidades, pequenas contendas e acaba por se tornar muito mais coeso. E também o conflito desperta a atenção para problemas que não haviam sido resolvidos e que precisavam de resposta. Enfim, o conflito ensina a ver o mundo na perspectiva dos outros. E isto é uma oportunidade imensa. É a oportunidade daquilo a que nós designamos por capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, que é a empatia. O conflito proporciona empatia, ajuda-nos a ser mais empáticos com os outros. Do mesmo modo, o conflito também gera catarse, libertação de energias desnecessárias e pode colocar os antagonistas em contacto. Como gerir o conflito? Esta é a outra parte que lhes havíamos falado logo no início. Gerir o conflito implica competências. Lembremos-nos sempre, mais importante do que a existência do conflito, que em si, na maioria das vezes, é uma expressão disfuncional dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, através de comportamentos desadaptativos, mais importante do que o conflito ter existido é como é que nós o enfrentamos, como é que nós o gerimos. E, de facto, existe muita investigação científica que nos tem ajudado muito sobre o tema. E vamos ver quais são essas competências. Criar uma atmosfera emocional positiva. O conflito é aumento de irracionalidade. O conflito representa aumento de emoções negativas. Então, a primeira coisa que temos que fazer é criar um ambiente isento de crispações e de tensões absolutamente desnecessárias. É, no fundo, nós conseguirmos ressignificar essa situação, trazendo as nossas emoções positivas para uma atmosfera que já é em si bastante tensa e precisa, de facto, de emoções positivas. Desde logo, isso vai ajudar à focagem do nosso pensamento. Menos ansiosos, mais focados, nós vamos ter percepções mais ajustadas e realistas. E vamos poder esclarecer as nossas percepções com os outros e permitir aos outros que também saiam das suas percepções enviesadas e distorcidas. Focalizamos-nos, pois, em necessidades individuais e conjuntas. E aqui permitam-me uma sigla, mais uma vez, para brincar e criar um ambiente estendido. Os famosos BCs ou GCs, como nós os designamos em conflito e negociação e mediação. Os ganhos conjuntos, os benefícios conjuntos, são muitíssimo mais importantes do que os BIs ou os GCs, os benefícios individuais ou os benefícios conjuntos que normalmente estão sempre presentes em nós. O difícil e o desafiante é nós pensarmos em ganhos conjuntos. Por isso temos que construir um pod positivo e compartilhado. Olhar para o futuro e aprender com o passado. Um dos maiores erros dos negociadores naivos ou ingênuos é precisamente porem-se a discutir sobre o passado e aquilo que não é mais possível mudar. E entre as competências de gestão construtiva de conflitos, nós encontramos claramente um olhar e um foco sobre o presente e o futuro, porque o passado já não se pode mais mudar. Podemos sim é decidir como é que uma situação similar à que ocorreu será tratada a partir de agora e criar um acordo entre as partes onde isso esteja muito claro. Por isso, temos que gerar opções de ganhos conjuntos e desenvolver ações que possam, de facto, ser concretizadas. Um acordo é algo que diz como é que nós e a outra parte, vamos nos relacionar a partir de agora. E isso só é possível com ações concretas. O acordo deve dizer como é que nós vamos fazer isto, como é que vamos organizar a nossa ação com aquele aluno, como é que vamos organizar a nossa ação com aquela direção, como é que vamos organizar a nossa ação com os pais daqueles alunos. No fundo, como é que nós vamos estabelecer acordos de benefício mútuo entre as partes envolvidas.
e somos assim chegados à principal competência em desenvolvimento pessoal que aqui encontramos neste webinar. A assertividade, ou como na prática cada vez mais se diz, eu agrada-me muito e sou um grande defensor dessa perspectiva que é o destacamento emocional, ou o distanciamento emocional. Eu tenho as minhas necessidades, o outro tem as suas necessidades, e é neste cruzamento que nós nos encontramos, é nisto que nós desenvolvemos a assertividade. O que é ser assertivo? É eu ser capaz de dizer como me sinto, como penso sobre o assunto, sem ferir a esfera individual do outro e permitindo ao outro que diga como se sente em relação a mim e ao assunto que nos traz ali, como é que pensa sobre isso e, finalmente, que me permita também fazê-lo sem ferir a minha esfera individual. Chegamos, então, à competência principal de gestão construtiva de conflitos, assertividade ou destacamento emocional. Esta assertividade pressupõe, então, que cada sujeito diz aquilo que pensa e sente acerca do processo do conflito e da própria situação de conflito. Pressupõe também que aceita as suas limitações na gestão desse mesmo conflito. Pressupõe, então, que vai centrar-se no problema e não na situação de conflito, o que pode levar, então, à procura de soluções construtivas ou de ganhos conjuntos. Em situação de conflito, a assertividade é muito importante porque pressupõe que, mesmo dizendo aquilo que pensamos e sentimos, fazemos-lo de um modo respeitoso. Quando temos que criticar alguém ou dizer algo indesejado, sentamos-nos em fatos e em situações e não na pessoa. Por outro lado, ser assertivo ou gerir um conflito pressupõe também que somos donos dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Então, utilizamos mensagens eu sinto isto quando acontece aquilo e por este comportamento. Portanto, pressupõe então que dizemos aquilo que pensamos e sentimos sem de respeito do outro e sem culpabilização, o que é algo facilitador da situação do conflito e da sua resolução. Um professor assertivo encontra-se então em melhores condições para gerir a complexidade inerente às situações do conflito. E ao ser assertivo, demonstra quer preocupação consigo, quer empatia em preocupar-se com o ponto de vista do outro. Temos então as várias dimensões do ser humano: sentir, pensar e comportar-nos. Isto é muito importante nas situações de conflito, porque os conflitos podem estar latentes durante muito tempo, mas enquanto não sentirmos a situação, não percepcionarmos, não vamos ter conduta relativamente a ela. Isso vai trazer, então, um conjunto de aptidões importantes na resolução do conflito e na gestão do nosso dia-a-dia na escola. Aptidões cognitivas, que passam por termos um diálogo connosco, como uma forma de enfrentar um assunto ao próprio comportamento. O que é que eu estou a sentir? Que emoções esta situação me causa? Como estou predisposto a atuar? Ler e interpretar indicadores sociais. Por exemplo, reconhecer como o comportamento do colega está a influenciar o meu comportamento, ou reconhecer como o comportamento do aluno está a influenciar a minha atuação na sala de aula. Ser empático, compreender a perspectiva dos outros. Quanto mais reconhecermos aquilo como estamos a sentir, também maior capacidade temos de compreender a perspectiva do outro. Compreender as normas do comportamento, as normas da escola e traduzir também essas normas para os alunos. Criar expectativas realistas perante nós mesmos, termos autoconsciência. Aptidões comportamentais, ajudar
a expressar uma determinada situação. Saber ouvir. Quando estamos numa situação de conflito, muitas vezes estamos mais preocupados em falar, em dizer aquilo que pensamos e teremos do que em ouvir. Contudo, é a ouvir que conseguimos perceber quais os interesses em comum, o que é que a outra parte sente, quais as suas necessidades. Isso ajuda-nos também a não nos deixar influenciar por fatores negativos, a procurar ter autoconsciência das situações e a comportar-nos de acordo com os nossos sentimentos. Aptidões emocionais. Estas, já que são muitas vezes as emoções que geram os conflitos, aliás, não há conflito sem emoções, apesar de, em termos de investigação científica, durante muitos anos havia uma preocupação com as questões cognitivas e pouca preocupação com as questões emocionais. As próprias emoções podem, elas mesmo, facilitar ou enviesar as tomadas de decisões na situação de conflito. Identificar e rotular sentimentos. O que é que eu estou a sentir? A categoria de sentimentos, posso incluir aquilo que sinto. Expressar, depois de identificar, ter a capacidade verbal de dizer aquilo que penso sobre a situação. Avaliar a intensidade dos sentimentos. Saber que o conflito despoleta um conjunto de sentimentos tendencialmente negativos, como a ira, a raiva. Então é preciso avaliar a intensidade desses sentimentos e perceber que eles podem afetar negativamente o meu comportamento na situação. Adiar a satisfação. Isto pode ser importante também na situação de conflito. Adiar a resolução do conflito para mais tarde, em momentos em que os sentimentos e as emoções estão muito escaladas e tentar resolver o conflito naquele momento poderia ser prejudicial. Controlar impulsos, tomadas de decisões intuitivas, rápidas, sem avaliar as consequências que isso traz para o próprio e para a outra parte. Reduzir a tensão corporal, através daquilo que cada um de nós encontra na sua forma de reduzir a tensão corporal. Para um de nós pode ser um passeio, para o outro pode ser o exercício físico, mas procurar reduzir a tensão do dia a dia. Perceber a diferença entre sentir e agir. Então, chegam aqui o termómetro das emoções no conflito. Saber que, efetivamente, o conflito despoleta todo um conjunto de emoções negativas, como hostilidade, ira, raiva, e saber como é que eu reajo habitualmente nas situações de conflito, em situações anteriores. Portanto, fazer uma autoanálise. Qual é o modo de conduta mais habitual? Que importância eu dou à outra parte? Como costumo comunicar nas situações de conflito? Pensar, por exemplo, se tenho excesso de confiança nas situações de conflito, o que pode levar a que eu não dê atenção à outra parte. Saber, então, que esse conjunto de emoções negativas podem levar a que eu, ao expressar essas emoções, as expresse de forma errada, potenciando ainda mais conflito. Ou então a que me torne vulnerável quando expresso as minhas emoções e seja facilmente manipulado. Ou até saber que muitas vezes a raiva e a ira nas situações de conflito encobrem outras emoções, como por exemplo a mágoa ou a tristeza, que decorre da própria situação. Porque apesar de sabermos que o conflito pode e gera um conjunto de oportunidades, também não podemos ser ingênuos e não deixar de dizer que o conflito traz sofrimento. Saber também que essas emoções negativas, como raiva, por exemplo, levam a comportamentos retaliatórios para com a outra parte. Ao contrário, um humor mais positivo pode ajudar a trazer algum humor positivo para o conflito, a desconstruir, às vezes, situações mais negativas e a criar espaços mais positivos para falar sobre o problema.
considera que sabe lidar com as suas reações, portanto, saber analisar essas reações, ter em consideração as emoções do outro. Isto é muito importante, porque ao percebermos as emoções do outro, percebemos de que forma é que o conflito afeta a outra parte. Percebemos também quais os interesses e as necessidades da outra parte. E é através desta percepção das emoções do outro que conseguimos estar empáticos para com ele e perceber o conflito do ponto de vista da outra parte. E aí procurar então perceber os interesses convergentes e tratar os interesses divergentes em conjunto. Perceber que as emoções positivas, os estados afetivos positivos podem levar a comportamentos mais construtivos na gestão de conflito, ao contrário que as emoções negativas tendencialmente levam a comportamentos de submissão ou até de tentativa de dominação da outra parte. Então, não podemos falar de gerir construtivamente um conflito sem falar da gestão das emoções. Isto leva-nos a falar de inteligência emocional. A inteligência emocional foi um termo pela primeira vez usado por Salovey e Mayer, que é entendido como a habilidade para perceber, clarificar e gerir as nossas emoções e as emoções do outro, de forma a facilitar os processos cognitivos, ou seja, pôr as emoções ao serviço do pensamento. Isso permite-nos o crescimento pessoal e intelectual. Obviamente que quando falamos em inteligência emocional, a primeira pessoa que nos ocorre é Daniel Goleman, pois foi ele quem popularizou esta expressão de inteligência emocional e entendeu-a como a capacidade de identificar os nossos sentimentos e os do outro e de nos motivarmos a gerir bem as nossas emoções diante de nós e nos nossos relacionamentos interpessoais, para construir relações interpessoais mais positivas. Então, esta capacidade para conciliar as nossas emoções aliadas à razão, de usar as emoções para facilitar a razão, permite racionar inteligentemente acerca das emoções, o que é especialmente importante nas situações de conflito. Então, importa, nas situações de conflito, terem atenção a dois tipos de capacidades. Capacidades intrapessoais, a minha capacidade de gerir, compreender e perceber as minhas emoções, ou melhor, primeiro percebê-las, depois facilitar essas emoções, compreendê-las e geri-las, e também a inteligência interpessoal. Ter estas capacidades no relacionamento com o outro. O modelo de inteligência emocional que aqui vos apresentamos, de Salovey e Mayer, escolhemos este modelo por ser um dos modelos mais sólidos, quer em termos teóricos, quer em termos empíricos. Este modelo tem também várias aplicações ao nível da gestão de conflitos. Este é um modelo que pressupõe que existem 4 capacidades de inteligência emocional e estas capacidades estão hierarquizadas. A primeira capacidade é a capacidade de percepcionar as emoções do próprio e as emoções do outro. Esta capacidade de percepcionar as emoções pode permitir, por exemplo, perceber que estamos a ficar irritados, por exemplo, numa determinada situação social, que isso pode ser gerador do conflito. Pressupõe também esta percepção emocional que estamos atentos aos sinais verbais e não verbais, à linguagem corporal do outro, ao tom de voz, e podemos também perceber como é que o outro se sente. Esta percepção emocional pressupõe também que depois de percebermos o que estamos a sentir, somos capazes de expressar aquilo que estamos a sentir. Isto é muito importante
no contexto educativo. Um professor que percepciona que está a ficar irritado mais facilmente por uma situação, por exemplo, de indisciplina na sala de aula, mais facilmente pode controlar esses sentimentos. Ou então, se por exemplo, percebe que os alunos manifestam pelos seus sinais não verbais enfado sobre determinado conteúdo, pode, por exemplo, procurar dar um exemplo. E também esta percepção emocional passa, isto é muito importante, por distinguir a honestidade e perceber se aquilo que o outro nos diz corresponde àquilo que ele está a sentir. Por exemplo, se um aluno nos diz que está tudo bem, mas percepcionamos que a forma como fala, o seu tom de voz, a sua linguagem corporal nos informa outra coisa, podemos aproximar dele e tentar perceber o que se passa com o aluno. Competência seguinte, facilitação emocional. Ou seja, sabemos que há uma grande ligação entre os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Então, é pôr as nossas emoções ao serviço do pensamento, trazendo melhores raciocínios e melhores tomadas de decisão. Passa também por nos importarmos por aquilo que é relativamente importante. E isto pode ser importante na gestão de conflitos. Por exemplo, há questões triviais que não vale a pena preocuparmos com elas. E isso passa também por ter a inteligência de evitar algumas situações potencialmente conflituais. Facilitar o pensamento permite-nos também procurar soluções mais criativas na gestão de conflito. Não procurar aquela solução que aparece logo à primeira vista, mas procurar soluções mais criativas. Ocorre-me aqui o clássico exemplo da laranja, em que duas pessoas lutam pela posse de uma laranja e quando se põem a dialogar percebem que um quer o sumo e outra pessoa quer a casca para confeccionar um bolo. Olha, isto permite então encontrar uma solução ganhar-ganhar, procurando resolver o conflito de forma criativa e ambas as partes ficarem satisfeitas na situação de conflito. Compreensão emocional. Então, é importante compreendermos as nossas emoções e a linguagem associada a essas emoções. Compreender as nossas emoções passa por sabermos etiquetar, ou seja, perceber qual é a emoção que eu estou a sentir e diferenciá-la de outras. Porquê é que a estou a sentir? O que é que está por base, por exemplo, de eu sentir raiva? Pode ser, por exemplo, porque percepciono uma situação de injustiça. Portanto, compreender as emoções passa por etiquetá-las, reconhecê-las e tentarmos também compreender, por exemplo, quando temos emoções contraditórias ou emoções mais complexas, ou até quando, perante uma determinada situação, começamos a ter emoções diferenciadas. Chegamos agora à capacidade mais importante, regular as emoções. Mas também só é possível se todas as outras capacidades anteriores tiverem sido exercitadas. Isto passa por gerir e regular emoções em situações intensas, quer positivas, quer negativas. Passa então por conseguir gerir ou até controlar emoções negativas que podem ocorrer nas situações de conflito. Esta capacidade pressupõe a anterior também porque quanto melhor compreendermos as nossas emoções e as percebermos, melhor também compreendermos as emoções do outro. Portanto, esta empatia anterior vai permitir que quando estamos a gerir esta empatia para com o outro, quando estamos a gerir as emoções, principalmente as negativas,
isto esteja presente nas várias situações de conflito. Então, porquê é que a inteligência emocional na gestão de conflito? Primeiro, quando percebemos as nossas emoções, admitir os próprios erros. Quando compreendemos as nossas emoções, compreender que às vezes as emoções não foram as mais adequadas face a determinada situação. Há muitos autores que dizem, eu gosto muito desta imagem, que o conflito é como uma dança, em que existem duas partes. E temos muitas vezes tendência a culpabilizar o outro e a não perceber, por exemplo, que não atuar é também uma forma de comportamento e pode ter, ou não se atuar, pode ter levado a um problema, passe de problema a conflito. Admitir os próprios erros, melhorar a comunicação, uma comunicação construtiva e distinguir que em gestão de conflito importa dialogar e não debater. Ou seja, o diálogo pressupõe que eu estou em conjunto à procura de uma solução com o outro e que vou fazer-lhe perguntas para tentar compreender, que vou ouvi-lo com atenção. Debater significa que um vai sair a ganhar e outro vai sair a perder. Certamente uma postura antagonista de uma gestão construtiva de conflitos. Entender as nossas emoções e as da outra parte. Só entendendo as nossas emoções e as do outro é que conseguimos em conjunto perceber o que é que existe em comum entre as partes. Como é que isto nos afeta? E é também, esta questão é também importante porque muitas vezes o conflito é entre, por exemplo, dois professores, mas pode afetar outros intervenientes. O clima da própria equipa de professores. Portanto, entender as nossas emoções e as do outro e também tentar perceber como é que forma um conflito que é entre dois pode afetar o resto da escola. Adaptar os nossos comportamentos ao outro e à situação. Portanto, isto pressupõe as pessoas com inteligência emocional mais facilmente escolhem comportamentos adaptativos à situação. Resistem mais facilmente à frustração que a própria situação do conflito pode trazer, ou também os professores gerem melhor tensões possíveis com alunos, com pais ou até mesmo com outros colegas. Ter também a capacidade de superar obstáculos e adversidades. Pessoas com inteligência emocional estão mais automotivados e mais facilmente são mais resilientes e mais facilmente superam os diferentes obstáculos e adversidades. Procurar manter relações interpessoais positivas. E isto passa por ser assertivo, passa por ser empático, passa por ter um diálogo construtivo com a outra parte. Isto então pode promover uma interação eficiente e positiva. Na prática, a inteligência emocional permite-nos expressar adequadamente os nossos sentimentos nas relações com os alunos. A tal linguagem do eu. O aluno percebe melhor se o professor lhe diz: eu sinto isto quando fazes aquilo porque causa em mim isto, do que uma linguagem de culpabilidade. Usar a metodologia de planificação em função de metas e de resolução de problemas. Portanto, isto é muito importante, principalmente na gestão e planificação da aula, que muitas vezes uma boa gestão e uma boa planificação da aula resolve um conjunto de problemas na gestão da disciplina dessa aula. Automotivar-se. Isto é muito importante. Muitas vezes ouvimos que os professores estão desmotivados, mas esta estratégia da automotivação, de reconhecer a importância do que fazermos e do valor e procurar em cada dia ver algo positivo no decurso da nossa prática profissional, pode ser uma positiva estratégia de automotivação. Controlar estados de ânimos negativos. Por exemplo, alguns autores referem
que, por exemplo, o professor, quando está num humor negativo, não deve fazer a avaliação, correção de testes, porque isso pode afetar a sua ação. Portanto, controlar estados de ânimo negativos e gerir adequadamente as emoções. E, ao contrário, usar adequadamente emoções positivas e o humor positivo. Manifestar empatia para com o aluno. Portanto, o professor procurar tentar perceber o aluno do ponto de vista dele. Porque isto é muito importante dizer-se, que a empatia pressupõe uma atitude de não julgamento. Por fim, capacidade de escuta. Desenvolver comportamentos assertivos ajuda a gerir adequadamente os conflitos na escola. Não obstante todas estas considerações, temos plena consciência que um conflito não pode ser gerido da mesma forma que outro, ou que formas de gestão de conflitos numa escola podem não se aplicar à outra. Ou seja, não existem duas escolas, nem dois conflitos, nem duas pessoas iguais. Assim, temos muito que aprender sobre a gestão de conflitos, sobre os próprios conflitos em si, sobre a convivência e sobre nós mesmos, enquanto seres humanos em permanente evolução. Vamos então agora procurar responder um conjunto de questões que nos foram feitas. Estando irritado com um determinado conflito com um aluno, como consigo desenvolver empatia e colocar-me no lugar do outro? Vou procurar ser o mais prático possível e trazer para aqui os ensinamentos que a psicologia na área escolar nos tem dado e que são inúmeros. A primeira coisa a fazer é escutar esse aluno. A escuta ativa e atenta traz invariavelmente bons resultados. Deixar que a pessoa fale, nomeadamente aquele que ainda é uma personalidade em construção, um jovem, efetivamente é um caminho a seguir para, de algum modo, conseguir reduzir a tensão entre as partes. Talvez aqui, mais do que nunca, caiba ao professor o seu papel de mestre, faça um aprendiz, daquele que tem que dar o exemplo, faça aquele que está a aprender ainda. E talvez aqui desenvolver empatia surja fruto desta escuta ativa e atenta que se faz daquilo que o aluno tem para nos dizer. E, posteriormente, já com mais calma, com mais destacamento emocional, com mais assertividade, sermos capazes de também expormos a nossa perspectiva. Ao permitirmos que o aluno fale primeiro e exponha a sua irritação e, eventualmente, até os seus argumentos para sentir como se sente, nós vamos permitir que ele consiga, no fundo, faça o esvaziamento de tudo aquilo que lhe está a provocar fricção e que ele, assim, consiga vazar todas essas emoções que, de facto, não são úteis para a situação que ele e o professor estão a viver. Portanto, o primeiro passo para reduzir a irritabilidade da outra parte é efetivamente permitir que ela exprima e que nós deixemos que ela exprima isso, porque vai demorar menos tempo e vai, no fundo, levar a que a parte consiga ser mais racional depois de ter esvaziado. Como posso desenvolver um processo de autoconhecimento para controlar as minhas emoções? Eu diria que, em primeiro lugar, isso passa por um conjunto de técnicas nos quais nos podemos valer para, de algum modo, promovermos o autoconhecimento. Podemos fazer coaching e tentar, junto de um coacher, efetivamente conhecermos melhor as nossas qualidades pessoais que podem estar ao serviço das nossas competências profissionais, porque é para isso que o coaching serve. Podemos, eventualmente, avançar para um processo de psicoterapia, onde, efetivamente, por excelência, estaremos num espaço de autoconhecimento em que nos vamos desenvolver pessoalmente para gerirmos melhor as nossas emoções. Mas antes de avançar para outras técnicas e outros procedimentos que nos podem ajudar, penso que esta pergunta merece um reparo construtivo e positivo da minha parte. Na realidade, nós não nos devemos desenvolver um processo de autoconhecimento para controlar emoções,
Pois o importante não é controlar as nossas emoções, mas sim gerir as emoções. Da mesma forma que o importante não é controlar os processos que estão presentes no conflito. Isso não é possível, como vimos ao longo de todo este webinar. Na realidade, nós podemos gerir os conflitos. As emoções existem sempre. Não existe vida humana sem emoção. Na realidade, não é importante controlá-las. O importante é saber geri-las. E isso passa por nós nos conhecermos melhor, porque se isso acontecer, conheceremos melhor os nossos limites. Quanto melhor conhecemos os nossos limites, tanto mais somos capazes de saber gerir as nossas emoções e de encontrar as emoções adequadas para aquilo que o meio ambiente nos pede, para aquilo que o contexto nos pede. Como trazer os pais para a resolução de conflitos com os alunos? Esta questão é muito mais abrangente, porque os pais devem participar ativamente na vida da escola em outras dimensões. Quanto a trazer os pais para a resolução de conflitos com os alunos, isto pode fazer, por exemplo, a escola proporcionando ações de formação abertas aos próprios pais. Por outro lado, os próprios pais podem integrar uma equipa de mediação que a escola possa formar. É também importante os pais terem a noção que são um modelo de aprendizagem para os seus filhos, ou seja, da mesma forma como vão resolver os seus conflitos na família, também pode influenciar o modo como os filhos vão resolver os conflitos com os seus colegas. Portanto, os pais podem participar num conjunto de atividades que a escola leva a cabo, onde a comunicação assertiva e a gestão de conflitos é abordada. Atividades como, por exemplo, um teatro da própria escola, em que são abordadas essas questões, ou até mesmo a formação e a mediação. A questão seguinte questiona-nos se consideramos que as escolas devem ter mediadores de conflitos. É óbvio que sim, por um conjunto de razões. Desde logo porque está provado empiricamente que as escolas onde existiram programas de mediação de conflitos ou projetos de mediação de conflitos, a convivência na própria escola melhorou bastante. Por outro lado, a mediação encerra em si um conjunto de valores muito positivos, como responsabilidade. Ou seja, os alunos, ao resolverem os conflitos pela mediação, são eles mesmos os protagonistas da solução, o que lhe traz uma responsabilidade. Depois, a questão da promoção da justiça através de procura de soluções ganhar-ganhar. O respeito pelo outro são outros valores. E a humildade. Portanto, a humildade de pedir ajuda quando percebemos que não conseguimos resolver um conflito sem a ajuda de um terceiro. Então, a mediação acaba por ser um processo educativo, na medida em que ajuda a que aqueles que recorrem à mediação aprendam a ouvir o outro, ao reconhecimento da diferença como um valor, de diferentes pontos de vista, mas também é uma aprendizagem já que ajuda os alunos a comunicarem por turnos de diálogo de uma forma não violenta e isso depois vai certamente repercutir em outras situações futuras. Como deveria ser constituída uma equipa de mediação? Então, isto vai depender sempre do tipo de programa de mediação ou de projeto de mediação. Mas importa sempre existir uma equipa de apoio, que pode ser constituída e deve por pais, por pessoal docente e não docente, por alunos e
sempre com o apoio, isto é muito importante, sempre com o apoio da gestão diretiva da escola. Depois, é importante, como qualquer outro projeto educativo, que exista uma organização sistemática, um diagnóstico da situação conflitual da própria escola, a sensibilização das vantagens que a mediação pode trazer para a escola, a divulgação do projeto, a formação de mediadores, a implementação e a avaliação. Então é preciso criar as condições organizacionais e a formação de mediadores. A escola deve também perceber que tipo de programa quer de mediação. Os mais comuns são a mediação entre pares ou quando os professores são mediadores. Quando são os alunos mediadores, importa sempre ter professores a coordenar esta equipa de mediação e os próprios pais também apoiar esta equipa de mediação, que irá monitorizar e apoiar em todas as fases do decorrer do próprio processo de mediação. É importante também dizer que não se muda a cultura das escolas de um dia para o outro. Ou seja, o sucesso da mediação vai decorrer da manutenção deste tipo de projeto ou de serviço na escola. Para se mudar de uma cultura que vê o conflito como algo negativo para uma cultura que oferece um serviço para ajudar os alunos e os outros atores educativos a resolver o conflito, para ajudar para uma cultura de mediação. Como apoiar os alunos nos conflitos com os seus pares e em situações mais graves, como o bullying? Esta pergunta é muito interessante e tem sido algo que eu e o meu colega temos procurado nas várias coisas que já escrevemos sobre o tema, de distinguir muito claramente conflito de bullying, conflito de violência. É óbvio que está bem definido quais são os problemas da convivência escolar: indisciplina, conflito, violência. E muitas vezes elas relacionam-se entre si, mas não são a mesma coisa. Obviamente que um conflito pode levar à prática da violência, mas conflito e bullying não é a mesma coisa. Como apoiar os alunos nos conflitos com os seus pares? Pode e deve passar por a escola procurar desenvolver competências nos alunos de gestão construtiva de conflitos. Isso passará por competências de assertividade e de comunicação não violenta. E quanto ao bullying? O bullying é, por definição, uma situação de violência física, emocional ou até social, em que existe uma intencionalidade do agressor magoar a vítima. É algo que não acontece só uma vez e há um desequilíbrio de poder notório. Como atuar nestas situações mais graves? Primeiro temos que reconhecer que o bullying não afeta só a vítima, afeta, também vai ter consequências nos observadores e nos próprios agressores. Mas se nos centrarmos na vítima, importa, acima de tudo, de ouvir atentamente os relatos e dar os relatos que a própria vítima nos traz e dar-lhe a devida atenção. Não descurar a situação ou pensar que isso pode ser algo isolado. Portanto, acabar com este mito que às vezes acontece de que aquilo é uma situação isolada. Portanto, dar a devida atenção. Estar atento a um conjunto de sinais que a criança ou o adolescente pode ter. E ao estar atento a esse conjunto de sinais, estar também a perceber como é que, por exemplo, essa criança se está a comportar, perceber quais os espaços da escola onde isso pode mais ocorrer
e também, depois de detectada a situação, encaminhar essa mesma situação. Quando falamos em bullying, e já que estamos a viver uma situação de pandemia, é muito importante referir que o bullying não ocorre só nos espaços da escola. O cyberbullying ocorre e então é importante também perceber, detectar essas situações. E aqui os pais, não é só a própria escola, mas também os pais têm um papel importante na educação de ajudar os filhos a ter uma utilização segura, mas também respeitosa da internet. É também muito importante que a própria escola passe a mensagem no seu regulamento de que a tolerância para com o bullying é zero. Isto é muito importante porque a segurança constrói-se dia a dia. E então é também importante envolver pais, alunos e todos os atores educativos na luta contra este fenómeno. Como orientar os alunos nos conflitos com a sua família? De facto, este é um grande desafio para nós professores. Os alunos muitas vezes fazem transferes, nem tendo naturalmente consciência disso, entre aquilo que é a sua esfera familiar e mais pessoal para aquilo que é a sua vida escolar. Na realidade, não é invulgar encontrarmos este tipo de transferências, os alunos trazerem conflitualidades da sua família e pedirem aos professores, nomeadamente, que os ajudem a resolver esses conflitos. Bem, se a escola não tem serviço de psicologia, então nós temos aqui um desafio redobrado. Se tem, e se há psicólogo na escola, e se nos parece que os conflitos familiares estão de facto a provocar grande conflitualidade intrapessoal, o melhor será orientar o aluno para o serviço de aconselhamento psicológico e de acompanhamento psicológico que exista na escola. Se não, de alguma forma, nós o que podemos fazer é promover a existência de um serviço de apoio de gestão de conflitos na própria escola, para que hajam professores ou outros funcionários ou até outros alunos que de alguma maneira possam aconselhar e acompanhar e orientar estes alunos para serviços que lhes possam dar resposta a toda a dor e sofrimento que resultam dos conflitos que vivem nas suas famílias. Por outro lado, temos também uma terceira possibilidade que eu julgo que não é nunca de descurar e é, aliás, algo que acontece com frequência a muitos professores, sendo a relação de professor-aluno uma relação também de elevada proximidade, diária, cotidiana e onde também se tratam muitos assuntos que, de alguma maneira, tocam àqueles que estão numa personalidade em desenvolvimento, ainda em crescimento. E eu aqui diria que um aluno pode, por nós, também ser aconselhado em termos de promoção da sua própria paz, ser ajudado no sentido de nós conseguirmos desenvolver no aluno uma tomada de consciência para o facto de que o principal protagonista da sua vida é ele mesmo e não os conflitos que muitas vezes são de outros protagonistas na família. E, neste sentido, também ajudar o aluno a desenvolver a competência principal que foi transversal em todo este webinar. Nada mais, nada menos do que a assertividade. No fundo, levar a que o aluno compreenda o que é ser assertivo, simultaneamente ser afirmativo, sem, de algum modo, ferir ou invadir a esfera individual do outro, ou seja, que o aluno seja capaz de dizer como se sente face a essa situação de conflito familiar, aos seus próprios familiares, a amigos que possam ser potenciais elementos de ajuda para si, a um professor, etc. E que o aluno consiga, de facto, dizer aquilo que é para si conflituante na altura, nesse momento, é algo de fundamental, porque lhe vai permitir a tal catarse. E sem um comportamento catártico é muito difícil, de facto, nós conseguirmos ultrapassar um conflito. Penso que aqui o professor pode ensinar o aluno a ser mais assertivo, a ter mais afirmatividade e também a ser mais capaz de empatia. E, de alguma maneira, com isto, promover o seu destacamento
emocional e afetivo da situação que lhe está a trazer dor e sofrimento. E com isto penso que ficam todas as perguntas respondidas e temos mesmo que agradecer, para terminar, o facto de terem demonstrado através destas perguntas um grande interesse pelas matérias que foram explanadas ao longo deste webinar. Muito obrigada.